Fala pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje vamos otimizar de verdade o jogo de Ray Tracing que eu mostrei para vocês como fazer aqui nesse canal, há algum tempo atrás. Então, só para relembrar, o jogo tinha ficado mais ou menos assim, bem travado mesmo em resoluções bem baixas e usando a capacidade máxima de todos os núcleos do processador. E nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz para deixar o jogo assim, rodando lisinho e usando um único núcleo do processador. Impressionante, não? Além disso, vocês podem perceber que adicionei texturas em algumas das paredes e também adicionei um novo tipo de geometria, esferas, inclusive com esferas refletivas. Mas não é só isso, eu tomei vergonha na cara e busquei uma solução mais inteligente para otimizar o algoritmo dos raios. Bastante coisa, né? Calma que já vou explicar como que eu fiz tudo isso. Então, como eu disse, tudo começou com o jogo de Ray Tracing, que ficou absurdamente lento. Eu até tinha tentado otimizar o código, usei a biblioteca Numba na função do raio e até testei usar multiprocessamento. Com isso eu consegui melhorar um pouco as coisas, mas ainda assim não estava legal. Então uma das primeiras coisas que eu fiz foi trocar o Matplotlib pelo Pygame. Afinal, o Matplotlib não foi feito para ser usado em jogos. Como o Pygame já tem as funções de entradas de teclado e mouse, eu também dispensei o PyInput. Com isso eu tive mais uma pequena melhora na taxa de quadros. Quase dobrou, mas ainda continua bem baixa. Depois disso, eu acabei ficando um pouco desanimado com Python para esse projeto. E também fiquei um pouco curioso para ver a diferença que faria se eu usasse uma linguagem compilada. Por isso eu resolvi traduzir o código para C++. Como base, eu usei a OLC Pixel Game Engine, criada pelo Javid X9. Tem um canal do YouTube dele aqui. Vou deixar o link na descrição. Basicamente, eu segui a mesma lógica do Python. Essa tradução foi até mais fácil do que eu pensava, e em poucas horas eu já tinha uma prova de conceito rodando, bem melhor do que a versão em Python, e usando um único núcleo do processador. Depois disso eu me animei com C++ e implementei o jogo completo, e até adicionei algumas coisas novas, como texturas e blocos esféricos. E no final eu inclusive fiz um sistema com 10 fases, onde o tamanho do labirinto vai aumentando até chegar a 100%, ficando quase impossível de zerar o jogo. Eu pelo menos nunca consegui passar da fase 5. Bom, com isso tudo eu acabei ficando meio encasquetado. O Numba compila o código do Python para rodar mais rápido, então a diferença não deveria ser tão grande assim. Comecei então a investigar um pouco mais a fundo para ver se encontrava o gargalo do meu código. Seria o algoritmo do raio? O Pygame? Ou simplesmente a forma como estava fazendo as coisas? Então para isso eu precisei isolar um pouco as coisas. Como primeiro teste eu resolvi ignorar o cálculo do raio e simplesmente sortear uma cor aleatória para cada pixel. De certa forma, eu estou simulando um cálculo quase instantâneo do raio. Com isso, a taxa de quadros aumenta um pouco, mas não muito, o que é interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. O que significa isso? Seria essa uma limitação do Pygame, então? O limite da taxa de quadros para essa resolução? Bom, a gente ainda está iterando aqui em cima de cada pixel do frame, com um loop dentro do outro, que é um jeito bem lento de fazer as coisas. Então pensei, e se a gente gerar um frame aleatório inteiro de uma única vez? Será que as coisas são diferentes? Agora sim, a taxa de quadros aumenta bastante, chegando na casa de 200 fps, o que mostra que o loop estava segurando bastante a gente. E como é que eu posso resolver isso? Bom, eu resolvi jogar o loop inteiro para dentro de uma função Numba. Mas para isso funcionar, eu tive que fazer alguns ajustes no código. Primeiro eu joguei toda a lógica do cálculo do frame para dentro de uma função gigante. Ou seja, juntei a parte dos loops sobre os pixels com o raio da visão, a lógica dos reflexos e o raio das sombras. Talvez até seja possível trabalhar com mais de uma função dentro do Numba, mas eu não cheguei nessa parte. Além disso, eu queria deixar tudo o mais rápido possível, então eu fiz tudo assim mesmo, com uma função gigante. Só tive um problema um pouquinho chatinho. No Numba não dá para trabalhar com listas ou arrays multidimensionais do mesmo jeito que a gente faz no Python normal. Ele tem algumas limitações. E isso estava dando problema principalmente na parte dos componentes RGB dos pixels. E para resolver isso, eu tive que separar os canais RGB, tanto na hora de gerar o mapa do jogo, quanto na hora de calcular o frame, trabalhando cada componente de forma individual. E depois disso eu tive esse resultado aqui, com um aumento de mais ou menos 100 vezes na taxa de quadros. Bom, com essa parte explicada, vamos para as novidades do jogo. A primeira delas são as texturas.
que eu fiz mais como um teste, aplicando uma textura de tijolos. Elas são calculadas a partir da parte não inteira das coordenadas. Quando eu estou numa posição inteira em x, eu uso as coordenadas y e z. E se for uma posição inteira em y, eu uso as coordenadas x e z. E se não for nenhum desses casos, eu uso as coordenadas x e y, porque nesse caso é uma superfície horizontal. E agora as esferas. As esferas elas começam como um bloco normal. Porém, para um raio tocar na esfera, ele tem que passar por um novo teste. Se a distância do raio até o centro do bloco é menor que o raio da esfera, então significa que ele tocou na esfera. Agora, para as esferas refletivas é um pouco mais chato. Cada vez que o raio bate numa esfera refletiva, o raio precisa ser refletido em relação à normal da superfície do ponto de impacto. Para fazer isso, eu tive que buscar a formulação trigonométrica de reflexão, que até agora eu não sei se eu entendi muito bem, mas funciona. E assim a gente tem esse belíssimo resultado. E antes de fechar, a última edição foi o algoritmo de DDA, Digital Differential Analyzer, que eu peguei do site do Lodev. O que ele faz é bem parecido com o que eu tentei fazer no vídeo anterior, só que melhor. De certa forma, a gente está pulando os espaços vazios no mapa, ou seja, ao invés de fazer um monte de incremento miúdo no raio, a gente vai direto para as intersecções das células. Com isso, a taxa de quadros praticamente dobra. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas se você tiver interesse no algoritmo, eu vou deixar um link na descrição. O material está em inglês, mas é muito bem explicada a lógica lá. Vale a pena. E é isso, pessoal. Assim fechamos mais um vídeo da série Labirinto 3D no Python, com a participação especial do C++. Aliás, eu também coloquei o código e o executável do jogo em C++ lá no meu GitHub. Então, se você tiver curiosidade, você pode testar o jogo também e depois pode me contar que nível que vocês conseguiram chegar. No mais é isso. Obrigado por assistirem e se gostaram, se inscrevam no canal e não deixem de ver os outros vídeos da série. E vocês sabiam que eu também tenho um canal em inglês? Dá uma olhada lá. Geralmente eu coloco mais atualizações daquilo que eu estou trabalhando. Então, abraços e até a próxima.